Olá, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma Pitada de Sal. Esta noite com o António Pina, que está candidato à Câmara Municipal de Faro. E a pergunta que se impõe, porquê Faro? Boa noite, Luís. Boa noite a todos e em casa, porque Faro vai ser o maior desafio profissional e político da minha vida. Foi algo que foi crescendo e foi crescendo de forma natural, essencialmente com o apoio e o pedido de muitas pessoas. Se me perguntares, bom, mas quando é que isso começa? Começa cerca de há 3 anos. Quando casei, e onde tu também tive o gosto de estares presente e participares neste dia feliz. Quando viemos tirar as fotografias à Alameda, estava a chegar com os padrinhos da minha mulher, passa um carro, e que eu subia às duas miúdas, à noiva e à madrinha, e depois veio uns trabalhadores ligados penso que à parte de eletricidade, à construção civil, e quando me dizem, estúpido, parabéns, casaste, boa, tens que vir para Faro, tu vais ser o próximo presidente de Faro, tens que vir fazer aqui em Faro o que fizeste em Olhão. E este movimento surge constantemente. Como tu sabes, ser autarca é algo que eu gosto muito, a proximidade, aí não há desafio maior para um algarvio do que ser presidente de Câmara da capital da sua região. Devolver o sentido de capitalidade a Faro. Faro nunca deixou de ser a capital. Agora, temos é que fazer... A capital faz-se por 3, 4 ordens de razão. É a capital de um distrito quando és o farol cultural dessa região, quando és o farol desportivo dessa região, quando és o farol económico, sendo que esta região não é uma região, é uma região ligada ao turismo e Faro não tem essa grande dinâmica, então temos que encontrar a nossa vocação. E o Faro tem que ser a capital económica ligada à investigação e ao desenvolvimento. Temos uma universidade, temos um hospital, temos um aeroporto. É aqui que Faro tem que se posicionar também como Faro, capital económica, na área da investigação e do desenvolvimento, das novas tecnologias, como uma porta para o mundo. E depois, sermos Faro, capital, por sermos o maior centro urbano da nossa região. E isso não somos. E aí sim temos que ter como target, como objetivo, chegarmos às 100 mil cidadãos, porque isso é que nos dá. Uma cidade de 100 mil pessoas já é uma média cidade europeia. Há uns tempos tivemos aqui o Walter Martins, que é candidato à Câmara Municipal de Lolé, e que dizia que Lolé não tem um hotel dentro de Lolé, portanto, Lolé Centro. Faro tem, mas também não tem assim, em termos de camas em termos de camas turísticas. O conceito de Faro não tem muitas camas turísticas. Não tem também uma grande oferta de hoteleira nesse sentido. Não é? Também não precisa ter, com capital do turismo, tem que ter condições de desenvolvimento. Mas também tivemos aqui o Carlos, que é candidato a Portimão, e em que dizíamos que Portimão, por exemplo, tem autódromo, tem um pequeno aeródromo, está agora a desenvolver alguns projetos no sentido de fazer um campus universitário, público e também privado, e desenvolver toda aquela dinâmica. Faro não é diferente do resto do país e tem os mesmos problemas, nomeadamente os problemas da habitação. Tu tens isso já diagnosticado. Sim, queremos comprometer-nos com os farenses em conseguirmos construir 1000 habitações para venda a custos controlados. O sistema só pode ser, com o enquadramento que temos hoje, só pode ser através de uma empresa municipal em que se endivida, constrói e vende ao preço de custo. Como tu bem sabes, bem recentemente anunciámos, é um dos últimos projetos que ponho em marcha, contamos pôr a concurso de habitação T2 a 155 mil euros e T3 a 185 mil euros. E em Faro vamos fazer o mesmo. Portanto, é esse o nosso desafio. Para além da reabilitação dos mais de 400 fogos que são de arrendamento que o município tem, que já estão velhinhos, aquelas pessoas já vivem com alguma frustração
apesar das rendas baixas, mas também a qualidade do espaço e principalmente do ponto de vista da eficiência energética precisa de ser melhorada, e há fundos comunitários para isto no 2030, portanto no fundo temos que os aproveitar. E complementar com o apoio à renda. É preciso alterar o regulamento que a cidade tem, que o município tem, porque deixa de fora muitas pessoas, quase metade das candidaturas ficam de fora por causa da taxa de esforço, pelos valores máximos que têm para poder apresentar o contrato de arrendamento. Portanto, estas três: construção para venda, melhoria da habitação do ponto de vista da eficiência energética e medida de curto prazo, no fundo, é o apoio ao arrendamento. E sim, é fazível, até porque já identificámos 2 loteamentos que são do município, que entendemos que devem ser alterados para podermos ter maior capacidade de construção nesses loteamentos. Só nesses 2 loteamentos achamos que conseguimos colocar 750 casas, e nas outras áreas de cedência que têm vindo a surgir para equipamentos de coletiva ou habitação, facilmente conseguiremos também encontrar o local para as outras 250. E sim, é fazível. Durante o período em que tive aqui o prazer de participar na direção do Sporting Clube Olhanense, nós deslocámos a várias infraestruturas esportivas, não só no Conceito de Faro, mas no resto do Algarve, e vimos as condições em que os miúdos e até os graúdos praticam desporto e em que os clubes exercem a sua atividade. Tiveste a oportunidade de ver essa situação? A Faro tem uma grave carência de instalações desportivas, mas se me permites ainda voltar um bocadinho atrás sobre o tema da habitação, gostava de poder ter a oportunidade de explicar que o modelo que tenho utilizado e que está testado e que está validado é diferente de qualquer outro município. Nenhum município tem feito habitação sem contar com financiamentos do IRU ou do PRR para vender. Portanto, e só assim é que é possível construir a estes preços. Portanto, através deste veículo que são as empresas municipais. Portanto, não é nem primeiro direito, nem são verbas do PRR, estamos a falar de casas para a classe média ou para os filhos da classe média. Certo. Do ponto de vista desportivo, encontramos uma grande lacuna. Faro tem o mesmo ou menor número de espaços para a prática do futebol que o do concelho de onde venho. Quando estamos a falar de uma cidade, pelo menos mais 50%. Nós queremos, neste primeiro mandato, construir 2 campos de futebol. Queremos consolidar o espaço desportivo que é na Penha, portanto, e há uma área de cedência de cerca de 20 hectares para norte, de onde estão hoje as piscinas e está hoje o campo de futebol. Nessa área de cedência com 20 hectares queremos ter a ousadia dos mesmos farenses que há quase 150 anos fizeram a Alameda. E se nos recordarmos o que era a cidade há 150 anos e o tamanho que tinha a Alameda, passado este tempo temos de ter essa ousadia de deixar um jardim, um espaço verde, arborizado, se calhar 10 vezes superior ao que é hoje a Alameda, para as novas gerações. Portanto, e nesses 20 hectares, que são mais ou menos contíguos à estrada da Penha, queremos não só deixar esta Alameda, que chamamos a Alameda do século XXI, para as gerações que ainda nascerão ao longo de todo este século, espero que as do século XXII usufruam e tenham as mesmas experiências, tal, tu como eu, que apesar de termos passado a nossa vida em Olhão, era para ser de domingo vir aqui à Alameda. Portanto, para nós Faro faz parte das nossas vivências. Tanto alguém que aqui fez o início da sua vida, mas que estudou na universidade, que também veio frequentar o cinema aqui em Faro, ou à noite enquanto estudantes. Portanto, faz parte das nossas vivências. Queremos construir estes 2 campos de futebol. Precisamos de construir um campo de 11 na freguesia do Montenegro. Os meninos e as meninas que jogam futebol depois dos 11, 12 anos têm que vir jogar futebol de 11 para aqui. Não pode ser. Tem que ficar lá. Portanto, estamos já a identificar este terreno e essa é uma das nossas prioridades. E depois um campo. Gostávamos de ter também um campo de futebol de 11 em Estoi, que pudesse servir todas aquelas freguesias mais do interior e que ajudasse a desenvolver
novos clubes, como os Grais têm feito no futebol de salão, pudessem evoluir para o futebol de 11 e também para o futebol feminino. Sei que tu és um grande, fervoroso adepto e professor, e sim, devemos incentivar a que as nossas meninas pratiquem desporto e também futebol. Felizmente hoje está cada vez mais na moda. Durante algum tempo, durante os 3 mandatos, foi prática a cedência de um espaço aos clubes para a instalação de uma bomba de gasolina. Esse é efetivamente um problema que está no cerne do PER do Sporting Clube Farense, como sabes, esse PER, o criador maior é a Petrogal, por causa de um negócio que não correu bem. E é execuível a resolução desse problema? Com certeza que sim, tanto como tu. Obrigado pela pergunta, porque essa foi a política que tive ao longo destes 12 anos. As novas bombas de gasolina só são dadas às instituições desportivas. Reformulou-se a concessão da bomba da CEPSA, passa a publicidade na zona industrial, que era um problema que tinha sido mal atribuído no início, e mais recentemente ao Ginásio Clube Olhanense, e esperamos agora com a variante, com o tempo, poder ficar um espaço para um outro clube, principalmente, nomeadamente o Moncarapachense. Aqui esse desafio já deixei ao Presidente João Rodrigues. Se arranja um espaço em que esta nova variante pode ser esse espaço, porque vai servir de grande movimentação de carros, e poderá fazer sentido ter aí uma bomba que se encontre esse e fica o problema do e fica uma parte do problema resolvido. Com certeza que sim. Passamos pelas infraestruturas esportivas e agora passamos para a habitação, e agora a pergunta que eu costumo fazer sempre aos convidados é: antes daquilo que vamos fazer diferente, o que é que vais manter? Eu diria que há, naquilo que foram feitas boas coisas na parte da cultura, novos eventos como o Festival F, as Açoteias, uma boa dinâmica no Teatro das Figuras. Gostaria de levar mais junto das pessoas, principalmente nos nossos diferentes bairros, que a cultura, nesse caso, fosse mesmo de encontro às pessoas. Levar a orquestra, levar o bailado, na Atalaia, no Bom João, no Alto Rodes, e manter aquilo que está, se bem que onde gostava de acrescer ou acrescentar do ponto de vista da cultura, principalmente do património. Faro terá a sua alma, mas Faro tem acima de tudo história. Dizer que Faro só tem alma é redutor. Faro tem mais de 2.000 anos de história, quase 3.000 anos de história. E isso é um património que tem que se passar para as novas gerações, porque as novas gerações de farenses têm que ter uma boa identificação com o seu património e com a sua história. Porque quase 50% de pessoas que hoje vivem em Faro são de fora, mas as seguintes gerações são farenses e têm que ter essa identificação. É preciso contar a história de Faro às novas gerações. Criar um manual para que os professores se sintam à vontade para, no ensino primário ou noutra fase do ensino, ensinar a história. Já fiz, está feito, é verdade. Portanto, isto que estou a dizer, já fiz de onde vim, mas estamos a falar de uma cidade, de um concelho que tem, ou pelo menos a cidade de Olhão, a capital, tem pouco mais de 350 anos. Não é comparável com Faro. Faro é outra dimensão, não existe nenhuma outra cidade no Algarve como Faro, são 2.000 e muitos anos. E o património é não só uma questão de orgulho de quem cá vive, mas tem que ser o dinamizador do turismo. Faro tem um problema temos que aumentar a qualidade do turista que nos visita. A estada média em Faro é inferior à estada média de onde venho. A renda que esse turista tem de gasto é também inferior. Bom, então, mas afinal, o que é que se passa? O que é que onde vem tem diferente daqui? As ilhas são as mesmas. As ilhas são de Faro. Portanto, eu acredito que este upgrade que temos que fazer no turismo para que surjam a vontade dos empresários investirem no turismo de ainda mais qualidade,
hotéis 5 estrelas, menos do que 5 estrelas, só se forem boutique hotéis, de grande qualidade, de charme. Temos que nos virar para potenciar o património e contar a história de Faro, porque as pessoas que venham visitar o nosso património, a nossa história e as ilhas. As ilhas que Olhão explora são as ilhas de Faro. A Colatra, Angares e Farol. Faro tem que ter uma relação diferente com as suas ilhas. Para além da valorização da praia de Faro, tem que também valorizar, criar essa ligação com os barcos da carreira, com carreiras que sejam constantes, mais cómodas e mais baratas. Portanto, este é o binómio entre património, história e Ria Formosa, as ilhas, que temos que agarrar para potenciar o nosso turismo. Durante o mandato, o Presidente Bacalhau bem tentou, mas a Assembleia Municipal não aprovou, digamos assim, a proposta da Câmara, depois resolveu fazer uma proposta sua, que ficou deserta, e agora a Câmara está a tentar emendar a mão. Relativamente às ilhas, estamos agora a lançar os fundeadores, juntamente com a Associação de Moradores da Ilha da Colatra, e a regra continua a ser a mesma, é a atribuição às associações de moradores. Durante o período em que estava na DOCA Pesca, em Olhão também foi assim, com o Grupo Naval de Olhão e com outras instituições. É para manter a política de colaboração com as associações. Essas serão sempre os primeiros a serem chamados. Só se as associações de moradores, no caso das ilhas, ou o Grupo Naval, no caso de concessões como essas, ou mais próximas da cidade, só se estas associações ou grupos desportivos não estejam disponíveis para as agarrar, é que assim a seguir faremos processos concursais e entregaremos à iniciativa privada. Mas a prioridade, se houver uma instituição desportiva, de solidariedade social, de moradores, esses são os primeiros com quem nós gostamos de trabalhar. Estamos dentro da água e em Faro não se pode deixar de falar da Marina. Ou das Marinas. No teu entender, a duplicação, a Marina Nova, o Porto de Recreio Exterior, é para fazer. Primeiro temos que esperar aquilo que são a decisão do Tribunal. Sou sensível às questões ambientais e se tivermos que estudar, devemos estudar. Portanto, querer fecharmos os olhos e avançarmos sem ter em atenção as influências ambientais negativas que possamos ter, não deve ser a todo o custo. Mas há uma parte daquele projeto que não abdicaremos, que é aquele pequeno aumento e criação de um passeio ribeirinho a seguir da linha. Essa parte nós não abdicaremos, lutaremos por ela até ao fim, mesmo que tenha alguns impactos negativos, teremos que os compensar. Agora há uma coisa que eu tenho a certeza, é que somos o único partido ou a única candidatura que pretende fazer, porque a outra candidatura que hoje representa o poder em Faro, certamente a partir do momento em que se aceitou juntar ao PAN, a PAN esse que é contra a Marina, tanto os farenses não terão marinas se continuarem com a mesma coligação que hoje governa este município. Da experiência que tens, não é? Que é conhecida, o Porto de Recreio é uma âncora de desenvolvimento do concelho. É uma âncora de desenvolvimento do concelho, puxa para cima a qualidade do turismo, mas para nós o principal investimento, e até na náutica de Recreio, é o espaço da Horta da Areia até ao cais comercial. É aí onde nos queremos focar. É aí onde achamos que temos condições para desenvolver uma marina com dimensão, para barcos com a dimensão também, e são esses tipos de embarcações que trazem esse turismo de elevada qualidade. Onde é possível, onde os impactos ambientais são menores, porque há uma zona de aterro, no fundo é devolvê-la à ria e podemos fazer aí a marina, e depois aquele espaço em terra onde estão aquelas antigas fábricas e onde está também o espaço municipal do campo de futebol ou a Horta da Areia, olhamos para aquilo, o que é que nos lembramos? É a Expo Lisboa. Sim. Portanto, nós temos aqui o último
diamante em bruto do Algarve, neste espaço fantástico de Ria Formosa, e ali merece um tratamento semelhante à Expo. É a Expo Faro. Podemos fazer naquele espaço o melhor espaço de frente de Ribeirinha da nossa região. E diria mesmo do país. Conheces os projetos? O objetivo mesmo devia ser fazer o melhor espaço da Península Ibérica. Conheces os projetos que a Câmara Municipal tem para ali? Passeio Marítimo, Passeio Ribeirinho, os projetos que estão aprovados, basicamente. Conheço alguns, uns são fazíveis, outros nem por isso. E aquilo que conhecemos não agarra uma coisa com a outra, isto é, não agarra a parte do imobiliário com a parte da transformação. Porque aquilo tem que ser trabalhado em conjunto. Porque a mais-valia que se atribua à parte imobiliária e essas compensações têm que ajudar a fazer o investimento público, porque não pode o Estado ou a Câmara fazer a parte de investimento público e não ir buscar um bocado da mais-valia que formos atribuir às entidades que ali construam. Passamos muito rapidamente pela habitação, pelo desporto, pela cultura. Falta o ensino. E falta o ensino. Falta o ensino. Falta também o ensino e depois falta o cuidar da cidade e das aldeias, e falta também o cuidar das pessoas. Nós hoje temos um serviço público de ensino que cobre desde a primeira classe, chamamos assim, para os que estão lá em casa, que seja mais da nossa idade, ou do primeiro ano até o 12º. Toda a gente tem lugar na escola pública. Depois, com a iniciativa de um anterior governo, financiou-se dos 0 aos 3, as creches. Mas existe uma lacuna no sistema, que são os jardins de infância, dos 3 aos 5, 6 anos. O município de Faro tem uma taxa de cobertura na ordem dos 50%, um bocadinho abaixo disso, sendo que a média regional ou a média nacional são 50%. Sabemos que, para além das salas que vão abrir já este ano, são necessárias mais 24 salas de jardins de infância. E o objetivo era poder, acho que nós, como comunidade farense, ou mesmo comunidade portuguesa, devíamos fazer um esforço todos de dotar de ensino público desde que uma criança nasce até o 12º. E é aqui que queremos investir particularmente na parte do ensino. O nosso compromisso é construirmos 12 novas salas de aula. Este mandato. Sendo que faltam 24, concluindo a oferta pública no mandato seguinte. Porque essa é uma outra das coisas que eu gostava de dizer aos farenses. Daqueles que são os 3 maiores partidos da atualidade, o único que vive verdadeiramente em Faro sou eu. Que decidi mudar a minha vida para viver aqui. Os outros 2 não vivem cá. Aliás, eu também sou o único candidato que escolheu Faro. E só Faro. Também tinha tido a oportunidade, não só nas legislativas já de há 2 meses, como de há 1 ano, ter sido eleito como deputado. Tinha sido mais confortável. Mas entendi que essa não era uma postura razoável de decência democrática perante os farenses, seria enganá-los. E é também por isso... Também és o único que trabalha em Faro. Eu sempre trabalhei. És funcionário público, não é? Aliás, desde os 17 anos que entrei na universidade, tal como tu, depois trabalhei no IFADAP, na Rua Vasco da Gama, numa transversal à Rua do Comércio, mais depois na Rua General Humberto Delgado, na AMAL, onde eu sou presidente, mas é o meu local de trabalho. Portanto, desde os 17 até aos 34 trabalhei em Faro. Portanto, é como dizíamos há pouco, para nós que nascemos aqui no Hospital Velho, ou pelo menos eu nasci aqui no Hospital Velho, tu nasceste em Olhão, e registado na freguesia da Sé, e que vivemos a nossa vida em Olhão, mas Faro... É normal. É normal. O meu escritório é em Faro. O teu escritório é em Faro, tu trabalhas em Faro, eu trabalho em Faro. Se não for essa a vontade dos farenses, de que seja o seu presidente para os próximos 4 anos e 12 anos, virei trabalhar para Faro, que é o meu local de trabalho. Exato. Mas dizia tanto que este compromisso que tenho, que é o que assumo, não é um compromisso apenas para 4 anos. Estou cá para 12, porque tenho a perfeita noção que só em 12 anos é que se consegue ver um trabalho. E aquilo que sinto que os farenses desejam da nossa candidatura
que dizem muitas vezes na rua, pá, só que você faça metade do que fez em Olhão, já nós ficamos satisfeitos. Isso é possível em 12 anos. E é esse compromisso que assumo com os farenses. Venho cá para 3 mandatos, se essa for a vossa vontade. Para fazer. Para fazer. Para fazer, porque já sei fazer. Portanto, e não porque não, contigo não dá. nenhum de nós nunca aceitou o não, porque não, nem desde quando éramos pequeninos, quer dizer, o não tem que ser explicado, ou porque as contas não dá, ou porque não é esse o nosso rumo, ou vamos lá ver isso de outra maneira para que seja bom para as partes. É preciso explicar, a relação com os municípios ou com os empresários tem que ser... Até porque já fizeste no outro lado. Tem que ser aberta, frontal. Se não houvesse essa percepção, e isso foi uma das coisas que mudou, é a confiança. A confiança dos empresários, do seu edil, é determinante para que investam. E nós aqui em Faro, no nosso programa, uma boa parte dos grandes investimentos, como o parque empresarial, o parque de feiras e exposições, ou os parques tecnológicos, estes investimentos, tal como este que falámos da Expo, só são possíveis com grande alavancagem de investimento privado. E nenhum privado investe se não reconhecer que o seu edil é um homem sério, em que as contas são apresentadas, em que as regras do jogo são conhecidas à partida e não tem no meio do jogo mudanças. Portanto, essa confiança é determinante. Deixa-me só terminar a parte de educação, Luís. Mas, como achamos que hoje ter um filho ou um segundo filho neste período das creches ou dos jardins de infância é um dispêndio grande das famílias, em Faro ronda os 350 euros num IPSS ou num infantário privado, estamos dispostos, até que tenhamos 100% de cobertura pública, a subsidiar 50% do valor do jardim de infância, desde que essa criança tenha sido inscrita no sistema público e não tenha lugar. E esta medida não é novidade. Se te recordas, no último mandato fizemos isso, no que diz respeito às creches. Certo. Portanto, esta é uma medida que não é original, apenas a originalidade agora é para os jardins de infância, porque achamos que imagina, alguém que tem um filho e quer ter o segundo, é difícil ter 750 euros se não tiver lugar no público. E a decisão de ter um filho já é ela, tem que ser pensada, é preciso dar uma grande dedicação da vida do casal, não pode ser um problema financeiro. Trabalhamos para as pessoas. Essa é a nossa vocação. O autarca tem que ter na sua política pública resolver o problema das pessoas. E se nós, apesar de tu teres depois formado advogado, mas fomos colegas em contabilidade no 11º, lembras-te do Tzinho, e aí em casa lembram certamente dos Tzinho da contabilidade. De um lado temos a receita, do outro lado temos a despesa. Qual é a principal despesa de uma família? A habitação. Depois pode ser de facto a educação. A alimentação, a mobilidade, o acesso à cultura, ao desporto, à fruição. Sendo que na fase mais idosa da sua vida, em vez de educação, é a medicação e um espaço numa casa que cuide de nós. Portanto, as nossas políticas tentam resolver estas que são as principais despesas das famílias. Políticas de habitação, políticas de ensino, a alimentação naquelas pessoas que sejam mesmo muito carenciadas, e há um grande trabalho em Faro com a ReFood, onde está uma pessoa que será a nossa candidata à Junta de Freguesia de São Pedro, uma mulher de garra com grande cariz social. Depois a mobilidade, faltou-me ainda falar da parte da mobilidade e da manutenção da cidade. Tal como depois o acesso ao desporto e à cultura que já falámos, resolvendo essas infraestruturas para que os meninos e as meninas tenham onde jogar a bola, onde brincar. Seja na Alameda 21, seja nos campos de futebol, seja nos parques infantis. Dois últimos grandes temas das nossas seis medidas. A mobilidade. Faro tem um problema grande de mobilidade, até porque, sendo a capital, atrai gente de todo lado. Temos que terminar a terceira circular, é determinante para retirar este travo. Temos que exigir do governo que invista no projeto do Metrobus. A primeira fase do projeto do Metrobus faz uma outra circular a Faro,
deste equipamento, que no fundo, o que é um Metrobus para alguns que possam não perceber bem o conceito? O Metrobus, no fundo, é um canal dedicado, como se fosse para um comboio, mas é para um autocarro de rodas. Mas funciona só ali. Portanto, isso permite uma rapidez e uma segurança e um circuito. Portanto, esta linha de Metrobus circunda a cidade, mas que depois vai até Montenegro, Gambelas, aeroporto e deste até ao Parque das Cidades. Acreditando que o hospital vai ser decidido finalmente, há uma exigência que os farenses têm que pôr em cima da mesa quando isto for decidido. É o acesso direto à Via do Infante. Certo. Este projeto, esta variante está na gaveta há vários anos, ficou na gaveta na mesma altura que ficou na gaveta a variante ao Olhão. Bem, o edil da variante ao Olhão tirou-a da gaveta e ela está praticamente no terreno. Ainda talvez no final deste ano já se possa circular. Bom, o que é que se fez nos últimos 16 anos relativamente a este acesso à Via do Infante? Os farenses já imaginaram que depois de tirarmos o hospital do centro da cidade e o coloquemos no Parque das Cidades, sejam as pessoas que vêm do Olhão, sejam os farenses, porque cada vez que tivermos que ir ao hospital, vamos pela 125, pelo Patacão, vai nascer gente ali e vai morrer gente ali. Portanto, esta tem que estar em cima da mesa. Assim que for isto anunciado, o FAR tem que exigir a variante, o acesso direto até à Via do Infante e depois esse nó de Estoi, até também para entrar até ao Parque das Cidades, porque aí será onde queremos colocar no Guilhinho o crescimento grande de toda a zona empresarial, seja logística, seja de empresas de tecnologia, seja das empresas mais valor acrescentado. Com valor acrescentado. No Parque das Cidades também está previsto um hotel, depois dará apoio, suporte à infraestrutura desportiva. Em conversa com o vice-presidente Paulo Santos, este ano o projeto do Parque das Cidades já não estará em déficit. Portanto, é essa a informação que tenho e revela bom trabalho das duas câmaras e principalmente da administração do Parque das Cidades. Temos que ajudar a passar para um nível seguinte, é que o Parque das Cidades seja uma zona de um complexo desportivo internacional, mas a acessibilidade dos farenses tem que ser muitíssimo melhorada para lá chegarmos. Aquilo fica longe, não está no dia a dia, porque o acesso até ao Val da Venda é dificílimo, todos aqueles semáforos, portanto é uma perca de tempo, de gasóleo, de gasolina, de energia. Ora, já passámos pela mobilidade, já passámos pela habitação, já passámos pela cultura, pelo desporto, pelo ensino. Faltava só falar das pessoas, para as pessoas. Falta falar das pessoas e falta falar da cidade. Nós temos que cuidar do concelho. E aquilo que mais sentimos no dia-a-dia, no contacto com as pessoas, é a manutenção da cidade. É preciso investimento. É preciso investimento nas calçadas, nos arruamentos, na exigência perante as esplanadas, a publicidade, as obras que ocupam os passeios e não garantem que o peão passe em segurança. De onde venho, temos na parte da manutenção cerca de 100 pessoas. Aquilo que me é dito aqui em Faro tem 50. Imagina um concelho que tem mais 50% de área, tem menos 50% de funcionários. É preciso investir em pessoas. E é preciso arranjar soluções alternativas caso não se encontre pessoas com determinadas especificidades técnicas como são os calceteiros. E aqui, nesta a componente da manutenção da cidade, seja os arruamentos, seja a desmatação, a pintura das passadeiras, o tratamento dos pequenos jardins e dos parques infantis, queremos que isso sejam competências das juntas. Temos que pedir apoio às juntas, responsabilizá-las, dar-lhes a verba necessária, discutida com livre aberto, para que eles operem essa mudança. Acreditamos que com as juntas de freguesia, seja do Sé São Pedro, sejam as outras mais distantes, e principalmente nestas mais distantes, até o tema da limpeza, estamos dispostos a que os seus presidentes ou as senhoras presidentes assumam essa competência, porque se a cidade tem que ter brio, falta brio à cidade, ao espaço público. E por último, cuidar das pessoas.
Imagina quando sair daqui ao hospital, Faro tem que ter um Mas, centro de saúde que trabalhe 24 horas, tal como tem Lolé ou Albufeira. Portanto, temos que exigir isso. Assim como temos que trabalhar para que todos os municípios farenses tenham um médico de família. Como em Olhão. Em Olhão deixamos esta questão resolvida. Aliás, há até farenses que hoje vão ao médico de família em Olhão. São os farenses que habitam na Colatra ou nos Angas. E aqui o tema da habitação pode ajudar. Em Faro, para que a parte da saúde, dos cuidados primários melhorem e consigamos ter médico e família para todos, precisamos não só de ter um outro espaço, porque o centro de saúde é exíguo, nem sequer tem condições para os que lá estão, portanto, para termos mais uma unidade de saúde familiar, temos de ter o espaço e temos de ter pessoa. E achamos que nestas casas que vamos construir devemos deixar alguma percentagem para aquilo que era antigamente as casas de função. Pode servir para alguns médicos que queiramos recrutar para completarem a unidade de saúde familiar, ou para a equipa de enfermagem, ou para algum professor que tenhamos carência no concelho e para o atrair. Portanto, dentro desta política de habitação, também tentaremos reservar uma parte para casas de função, para resolver problemas de falta de técnicos médicos no nosso concelho. estamos a aproximar-nos do fim e nesta altura é o momento em que damos a câmara para deixares uma mensagem diretamente para os farenses. Este é o maior desafio profissional da minha vida e é também um empenho familiar que decidimos para cá viver. Fazer parte da comunidade, porque acreditamos que para poder ser o edil deste município é preciso estar cá, sair para fazer as compras, almoçar, jantar, passear, conversar com as pessoas. Sou de facto também o único que verdadeiramente tem essa vivência porque resido neste concelho. Transformar Faro para que continuemos a ser a capital que todos nos possamos orgulhar, precisamos ser a capital cultural. Precisamos ser a capital no desporto. Mas precisamos também ser a capital da economia. Mas a economia do futuro, um Faro 3.0. Um Faro que lidera as empresas na área da investigação, da tecnologia. E sermos verdadeiramente capital, temos que ser a maior urbe da nossa região. Temos que atingir mais de 100 mil pessoas. É esse o compromisso. É um compromisso de vida. É um compromisso que quero assumir convosco para os próximos 12 anos. Porque só em 12 anos é que é possível verdadeiramente transformar uma cidade e um concelho. Foi mais uma pitada de sal. Espero que tenham gostado pelo menos tanto quanto nós.